Bom dia, feliz sábado. Tudo bem com vocês? Que bom, alegria estar aqui. Queridos, antes de entrarmos hoje no estudo dessa manhã, eu queria dar algumas orientações pastorais para a igreja, tá bom? A primeira coisa, deixa eu perguntar, quantas pessoas tem aqui na igreja que tem filho pequeno na escolinha, né, em qualquer uma das salas? Deixa eu ver as mãos de quem tem filho na escolinha. Ah, tem bastante, legal. Deixa eu pedir um favor para vocês, todo mundo que tem filhinho na escolinha. Eu queria pedir um favor carinhoso para todos os pais, todas as mães, todos os responsáveis. As nossas queridas professoras, elas preparam a nossa aula para os nossos filhos com antecedência. E aí, às vezes ela chega cedinho para esperar os nossos filhos e eles não chegam. E olha, eu visito toda vez que chego na igreja, que dá tempo de chegar cedo, eu vou lá na salinha falar com elas. E é muito frustrante para a gente que prepara a aula quando não chega, ou chega tarde. É igual vai pregar, você monta um sermão, de repente não vem ninguém ouvir. É muito frustrante. Então eu queria pedir um grande favor para os papais, para as mamães. Se for chegar atrasado, tem o telefone da professora já no seu celular? Se não tem, já procura a nossa diretora Maju e pega, olha lá Maju, ó. Pega o telefone da professora do seu filho. Vai chegar atrasado por qualquer motivo, manda uma mensagem: olha, amanhã eu vou chegar atrasado, ou hoje eu vou chegar atrasado, para as queridas professoras não ficar naquela expectativa, vai vir, não vai vir, e às vezes vem tarde, não dá tempo de passar a lição. Então, carinhosamente, eu queria pedir esse favor para vocês. Posso pedir isso, sim ou não? Podemos? É mais para estimular, ajudar e valorizar o trabalho das nossas professoras, que chegam cedo, se preparam, e aí fica naquela expectativa, vai vir, não vai vir, vai chegar, não vai chegar, e aí quando você avisa, dá uma tranquilidade no coração: não vai vir, já estou sabendo, está tranquilo, ou vai vir, vamos preparar, tá bom? Posso contar com você, papai e mamãe? Sim? Então, pega o telefone da professora, manda aquela mensagem, tá bom? Para que a gente possa ajudar. Tá? Esse é o primeiro recado pastoral, e eu preciso da ajuda de vocês, tá? Na verdade, o meu pedido era para não chegar tarde, para chegar sempre cedo, né? Mas eu sei que quem tem criança, às vezes acontece alguma coisa, às vezes dormiu mal, enfim, manda aquela mensagem para o professor, para ele se sentir valorizado, tá bom? A segunda coisa, queridos, que eu quero pedir para vocês, é com relação ao cuidado no nosso templo, tá? Essa semana eu vim aqui vistoriar os nossos bancos. Os nossos bancos são confortáveis, sim ou não? Maravilhoso, dá para a gente sentar confortável. Mas eu encontrei 3 bancos rasgados. E às vezes a gente nem vê isso, mas quem cuida tem que olhar, não é verdade? E queridos, eu sei que não é maldade. Eu sei que não é de propósito. Eu sei que às vezes é um descuido, né? Então, cuidado se você tem alguma coisa pontiaguda no bolso na hora de sentar, ou talvez o filho, ou a filha, ou o pequeno, ou o jovem, tem alguma caneta, enfim. Por que eu estou pedindo esse cuidado? Porque para a gente trocar um banco, a gente não consegue mais achar o tecido na mesma tonalidade. E aí nós estamos nessa luta. Trocar tudo não dá, né? Aí vai trocar um, ele já vai ficar com um azul diferente, e a gente está nesse impasse, né? Troca um, troca outro, joga lá para trás. Então eu queria pedir carinhosamente para vocês que cuidasse com o patrimônio da igreja, tá bom? Dá uma atenção especial ao filhinho que tiver com alguma coisa pontiaguda, tá? Para a gente não ter essa dificuldade. Também faço o aviso sobre chiclete, sobre copos, tá? A hora de vir tomar água, não deixe copo na igreja e tudo mais, tá bom? Quero contar com a colaboração de todos vocês para que o nosso templo permaneça sempre com o cuidado necessário. Tá bom, queridos? Obrigado pela sua atenção, tá? Eu queria, antes da gente entrar, eu queria
Esses são os comunicados, né? E eu queria, quem se lembra daquele hino? Eu queria a ajuda dos nossos cantores. Deus é tão bom. Lembra desse hino? Lembra? Será que a gente consegue cantar aqui a capela? Música não é o meu forte, tá bom? Então nós vamos cantar aqui. Quem pode puxar para mim? Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom pra mim. Deus me quer bem. Deus me quer bem. De novo, mais forte. Deus me quer bem. De novo. Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Deus me salvou. Vai lá. Deus me salvou. Deus me salvou. Deus me salvou. Deus me salvou. Deus é bom para mim. Deus me sustém. Deus me sustém. Amém. De novo. Deus me sustém. De novo. Deus me sustém. Deus é bom. Deus é amor com muito entusiasmo. Vai lá. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é bom pra mim. Querido Deus, eterno Pai, entregamos nosso coração agora em Tuas mãos. Tira qualquer preocupação que possa existir agora. E como a Tua serva que orou, Senhor, que eu possa me esvaziar para que o Senhor possa me usar, Senhor. Abençoe agora a Tua palavra, que ela encontre lugar em nossos corações, por Jesus. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Nós vamos ler hoje, no livro de Daniel, 3 textos. E esses 3 textos vão servir como base para a nossa mensagem de hoje. Daniel, no capítulo 9, vocês conhecem bem esse texto. Tem o primeiro texto desta manhã. Daniel, capítulo 9, e o verso 25, amém? Daniel capítulo 9, verso 25, diz a palavra de Deus: saiba e entenda isto, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Voltando um pouco no capítulo 8, você vai procurar o versículo 11. Capítulo 8, você vai achar o versículo 11. É o nosso segundo texto desta manhã. Daniel 8, 11. Diz a palavra de Deus: ele se engrandeceu tanto
que chegou a desafiar o príncipe deste exército, tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. Alguns diz sacrifício diário. E o nosso terceiro texto está no capítulo 7, um capítulo antes, Daniel, capítulo 7, nós vamos ler o verso 13 e 14. Diz a palavra de Deus, Daniel, verso 13 e 14. Amém? E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com a nuvem do céu, como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Amém? O que nós encontramos nesses três textos que ligam? Qual é a ligação que esses três textos têm um com o outro? Bom, queridos, hoje nós vamos falar um pouco sobre o retrato de Cristo no livro de Daniel. É comum a gente abrir o livro de Daniel ou de Apocalipse e enxergar apenas o quê? Criaturas horrendas, não é? História de reinos caindo. Mas, queridos, o livro de Daniel tem um personagem central. E esse personagem, ele aparece muitas vezes como quem? Como o príncipe. O príncipe, ele é o personagem principal deste livro. E o livro de Daniel foca exatamente nesta pessoa. Ele não foca nas bestas, eles não focam no império, ele não foca no triunfo ou no sucesso de Daniel como pessoa. É comum a gente extrair do livro de Daniel o sucesso do profeta Daniel, do homem de Deus que ele foi, da resiliência que ele teve, do exemplo de vida que ele foi, tanto na oração, tanto na dedicação, na sua religiosidade. Mas a verdade é que Daniel nunca tentou ou quis isso para si. Quando nós olhamos a estrutura literária do livro de Daniel, existe uma estrutura que nós chamamos de quiasmo. Sabe o que é um quiasmo? É uma forma literária em que as pessoas escrevem. Ou seja, eles partem do ponto A ao ponto A. Como assim, pastor? Eles vão ponto A, ponto B, ponto C, e aí volta. Ponto C, ponto B, ponto A. E o mais importante está no meio. Ou seja, o ponto C quando se encontra. Então, ela faz como se fosse uma seta. E lá na ponta da seta é então o que o livro mais destaca. E quando nós vamos olhar a estrutura de Daniel em forma de quiasmo, sabe aonde está essa seta de mais importância? Em Cristo Jesus, amém? Então, é sobre isso que Daniel quer destacar. Mas muitas vezes a gente não tem essa compreensão, porque a gente olha o livro de Daniel e percebe apenas profecias. Mas eu quero fazer com vocês um exercício mental agora, para que vocês possam compreender o todo do sermão de hoje. Imagine você, que você está andando numa avenida importante de Campo Grande. Qual é a avenida mais importante de Campo Grande? Qual? Afonso Pena. Então, todos estamos concordando com isso ou não? Pronto, você está andando na Afonso Pena, ali na altura ali da praça, pode ser? Da praça ali, está você andando lá, do lado direito, porque é o lado da praça, de quem vai daqui para lá, e você está andando de cabeça baixa e de repente você encontra
um álbum de fotografia. Só que você, ao pegar esse álbum na mão, percebe que é um álbum muito antigo. E quando você abre a primeira foto, está todo mundo comigo aqui? Quando você abre a primeira foto, você vê a imagem de um médico operando numa sala sozinho, às 3 da manhã, sem ninguém para ajudá-lo. E você então ali olha para aquela cena, impacta você, porque um médico trabalhando sozinho de madrugada, sem ninguém para ajudar, você fica com impacto. E aí você então vai para a segunda fotografia do álbum que você acabara de achar. E quando você passa a segunda fotografia, para sua surpresa, é a mesma pessoa. Só que agora ele não é mais médico, ele está num tribunal agora, ele está defendendo a causa de alguém, e ele, como um advogado, a imagem dá a entender que ele teve sucesso. E você fica confuso, porque você abriu a primeira fotografia e viu ele como um médico operando, mas agora na segunda fotografia ele já aparece como um advogado, e você fala, ué, ele é médico ou ele é advogado? E você curioso para abrir agora a terceira fotografia, você passa então a próxima fotografia, e para sua surpresa é a mesma pessoa. Mas agora ele não é nem médico, ele não é nem advogado, ele agora aparece como um rei coroado, e todos saudando ele como um rei. Queridos, esse exercício é exatamente o esforço que Daniel quer mostrar no livro dele. No quiasmo de Daniel, na parte mais importante do livro, na parte central do livro, é esta mensagem que ele quer trazer para mim e para você. Se você entender isso, você já entendeu o sermão, tá? Quem quiser levantar e ir embora, já entendeu o sermão. Pastor, já entendi o sermão. Agora, quem quiser ver o desdobramento disso, permaneça aí. Agora, tem um detalhe. Hoje, um dos maiores problemas da igreja, e não só da igreja adventista, da religião como um todo, é a falta de identidade. Como assim, pastor, falta de identidade? Não é que as pessoas não queiram ter identidade, é que muitos não compreendem quem verdadeiramente é. Quando eu e você não entendemos quem somos de verdade, então nós temos um problema de identidade. E recentemente foi feita uma pequena pesquisa e perguntavam para as pessoas, o que você é? E normalmente as pessoas respondiam, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou instrutor, eu sou professor. Queridos, isso não resume quem você é. Isso resume o que você faz. E hoje em dia nós estamos atrelando muito a questão do que eu faço com quem verdadeiramente eu sou. E esse é um dos problemas que enfrentamos também na religião. Por quê? Porque o fato de nós não sabermos quem somos vai impactar diretamente na sua qualidade de crente. A sua qualidade de um cristão é impactada diretamente com a forma que você se enxerga, quem você é. E hoje, ao analisarmos o livro de Daniel, eu espero poder conseguir colocar no seu coração o que Jesus fez para você, para que você saia daqui entendendo qual é o seu verdadeiro valor e quem você é, amém? É através de olhar para as profecias de Daniel e entender o que ele fez que nos garante quem eu sou. Então, o livro de Daniel, ele tem essa proposta, ele mostra Jesus como personagem central que ele está cuidando de todo o processo do começo ao fim. Nós naturalmente, tá certo, Pompeu,
Tá certo esse? Acho que não está não, vou ver. Está faltando coisa aí, ó. Está invertido. Mas tá bom, eu vou na minha sequência aqui. Eu vou achando aqui, vou na minha sequência. Pronto. Invariavelmente, o livro de Daniel, ele tem uma proposta. E ele pensa normalmente diferente de como nós do Ocidente pensamos. Nós pensamos da causa para o efeito. Daniel, como um pensante hebraico, a mente hebraica pensa o contrário, do efeito para a causa. E é por isso que, ao analisar essas profecias, os retratos de Daniel, de Jesus no livro de Daniel, nós não podemos começar no capítulo 7, o capítulo 8 e o capítulo 9, porque você quebraria a sequência lógica do que ele quis passar. Na verdade, Daniel, ele queria começar pelo capítulo 9, aí começa a fazer sentido, e nós vamos juntos agora entender um pouco, tá certo? Da ordem de Deus e os efeitos para a causa, tá? Ela começa no capítulo 9, Jesus como o sacrifício, e depois ela passa para o capítulo 8, Jesus como sacerdócio que intercede, e nós iremos finalizar então no capítulo 7, que é a coroa, o rei que recebe o domínio eterno, tá bom? Então, nós temos essa proposta, e a primeira coisa que nós encontramos quando estudamos o livro, o retrato de Jesus, está no capítulo 7. Esse é o primeiro ponto. E o capítulo 7, verso 9, diz exatamente isso. Daniel, verso 9, 25, que nós lemos há pouco, vai dizer: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até quem? Até um ungido. E aí aparece novamente o nome, o príncipe. 7 semanas estão determinadas. E aí diz uma coisa interessante: o Messias será morto e não para si. Bom, será morto e ungido e não estará, ou já não estará, algumas versões. É interessante que Daniel 9, ele apresenta a figura central de Jesus de Nazaré, e ninguém em sã consciência que estuda profecias ou teologia vai questionar que Daniel no capítulo 9 está falando exatamente de quem? De Jesus. Isso não é uma interpretação adventista, isso é uma interpretação universal. Todos entendem que o capítulo 9 de Daniel está falando exatamente de Jesus de Nazaré, que esteve aqui, que nasceu. E é interessante que o capítulo 9 de Daniel, ele vai dar detalhes fascinantes. Ele vai mostrar o decreto da profecia, que começa em 427, lá no reinado de Artaxerxes, né? E aí ele depois vai mostrar nessa mesma profecia do capítulo 9, o dia, o momento, melhor dizendo, dia não, o momento exato em que ele vai se batizar. Ele fala exatamente, os cálculos vai dar no ano 27, que é o batismo de Jesus, ou seja, o ungido. Ele seria ungido, ou o Messias. Ungido e Messias é a mesma palavra. Ali ele começa o seu ministério. Ali no ano 27, então, o Cristo, o sacrifício, ele começa o ministério real dele. E sabe uma informação interessante que de vez em quando é questionada por alguns? É que o ano 27 era para os judeus um ano de libertação, ou seja, era um ano sabático. O ano sabático era um ano em que eles se dedicavam a perdoar, a proclamar a libertação, o ano aceitável do Senhor. E o ano do batismo do Messias, que é o 27, tem essa conotação. Então Daniel previu isso, e Daniel prevê também a crucificação do Messias. Ele será morto. Queridos, o ápice dessa estrutura literária maravilhosa, ela concentra num evento chocante: o Messias seria morto.
Agora, para que ele? Para que ele seria morto? Ou em algumas versões cortado, como diz no original hebraico. A palavra usada para isso é cortado de nós. Agora tem um detalhe que o texto nos mostra. O texto enfatiza a solidão deste Messias nessa jornada. Você já parou para pensar que ele era o único que podia fazer e ninguém estaria por ele? É o que o texto diz. Ele está sozinho, curando os males da humanidade. Todos os discípulos fugiram. O céu virou para ele o rosto. Ninguém veio em sua ajuda. Ele teve que enfrentar a cruz do Calvário, literalmente, sozinho. E ele fez isso. Sua morte definitiva e eterna traz também justiça eterna. E ele fez isso para que eu e você nunca mais precisássemos estar sozinhos, amém? A solidão dele garante a nossa participação entre o povo dele, amém? Queridos, isso é uma reflexão maravilhosa. Nós temos que pensar que a justiça eterna de Cristo é trocada pela minha justiça. E aqui, queridos, nós precisamos entender, ele morreu sozinho, para você nunca mais precisar estar só. Ele também troca os nossos favores, os nossos trapos de imundícia, com os favores dele. Queridos, aqui fica uma lição prática. O seu sacrifício traz perdão eterno, não temporal. De quando em quando a gente esquece disso e tenta comprar os favores de Deus com as nossas obras. Queridos, você não é filho deste mundo, não. A sua identidade pode até ter pais terrenos, mas a sua garantia eterna está no sacrifício de Cristo. Ele é o seu Salvador, queridos. Você é salvo por Jesus, amém? E aqui está uma das primeiras características da minha identidade. Eu sou de Jesus. Eu sou filho dele, resgatado por ele. O sacrifício dele me dá identidade de que eu posso estar aqui, mas eu sou um salvo em Cristo Jesus, amém? Eu não sou um perdido. Me lembro que quando jovem, antes de conhecer a mensagem adventista, eu não tinha um passado muito exemplar. E alguns da família diziam que eu era a ovelha negra da família. Diziam que eu era a vergonha da família. E de fato, eu era, mas não sou mais. Porque em Cristo Jesus agora eu sou um salvo. Sou um purificado pelos méritos de Cristo, amém? E veja, Jesus não está falando que eu não sou falho, mas sou salvo por Ele, amém? Então, queridos, eu não sei o que tem te afastado de Deus, eu não sei qual é a percepção que você tem sobre você, mas esqueça o que as pessoas falam, esqueça o que você tem criado de ruim sobre você e concentre-se naquilo que Jesus viu em você. Ele viu algo em você tão precioso, tão maravilhoso, que Ele teve coragem de enfrentar a cruz sozinho para te salvar, amém? E aqui é o primeiro retrato que Daniel traz sobre Jesus, traz Ele como o sacrifício, o príncipe sacrifício ungido, e sozinho Ele te traz isso. E queridos, precisa aceitar isso. A religião mal vivida é um fardo pesado que ninguém consegue carregar. Você ter sobre você os seus ombros, de que você nunca é suficiente,
vai machucar a sua psique, vai machucar o seu emocional de tal forma, que mesmo sendo um crente em Jesus, você nunca será feliz. Aprenda isso. Você não pode continuar uma vida sem entender quem verdadeiramente você é. Tem pessoas que entram e saem da igreja e tem a percepção de que nunca é suficiente para agradar a Deus. Vivem para agradar um Deus que já fez tudo por você. Queridos, nada do que você faça, nada do que você pratique, vai comprar o favor de Deus. Ele fez esse favor porque Ele te ama. Entendeu isso? Ele te ama quem você é. Ele não ama o que nós fazemos muitas vezes, mas Ele ama quem nós somos. Porque o que você faz com o poder dEle pode ser abandonado a qualquer momento. Pode ou não pode? Quem aqui não veio para a igreja cheio de vícios, cheio de maus costumes, com o caráter deformado, e ao entregar poderosamente a sua vida a Deus, abrir a porta do seu coração, deixar que Ele entre na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, em tudo? Quantos aqui não tiveram a vida transformada? Nós poderíamos passar semanas e meses contando testemunho de vocês que foram transformados, simplesmente porque Deus amou você e você aceitou isso. Amém? Por isso, lembre-se, você é suficiente para Deus. Deus te amou enquanto você era pecadores. E esse sacrifício, queridos, deu a Jesus o privilégio de trabalhar o próximo passo. Jesus como sacerdote, o príncipe que expia. Daniel 8 diz: sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, lugar do seu santuário, e foi deitado abaixo. O sacrifício na cruz era pré-requisito para o plano. Para o plano. Cristo agora aplica os méritos que Ele teve como sacrifício, agora Ele aplica os méritos para o céu, né? Jesus Cristo, Ele agora vai para um novo plano, e aqui está uma coisa que você, como adventista, precisa entender bem. Queridos, a visão evangélica, e me perdoe os evangélicos, é muito acanhada, é muito limitada sobre o plano de salvação de Cristo Jesus. E eu não estou dizendo isso com arrogância, tá bom? Estou dizendo isso porque na cosmovisão evangélica, eles param o ministério de Jesus, sabe aonde? Aqui, ó. Para eles, o sacrifício é tudo, acabou, ali não há mais nada o que fazer. Mas só que quando nós vamos olhar o retrato de Daniel, ele vai para o capítulo 8, e no capítulo 8, ele não é mais retratado como um sacrifício, como o filho que se sacrificou, mas agora ele é tratado como quem? Como sacerdote. Ali Daniel nos traz a imagem de outro Cristo, um que está intercedendo por nós. E aí existe uma palavra interessante, que é essa palavra aqui, ó, tamid, ou seja, contínuo. Daniel fala que o sacrifício, a intercessão agora desse Jesus no céu, ela é o quê? Ela é tamid, ela é contínua, para sempre, ela não é interrompida. Então agora Jesus, ele entra numa nova fase do seu ministério, e agora ele começa a interceder por mim e por você. Amém? Amém? Eu vou repetir porque às vezes a gente não consegue entender a dimensão disso. Eu vou repetir: agora Jesus está no céu intercedendo por mim e por você. Querido, não bastasse Ele morrer por mim, não bastasse Ele pagar os meus pecados, não bastasse Ele entregar a vida dEle no meu lugar, sabe o que Ele está fazendo agora?
não bastasse Ele me operar, não bastasse Ele me curar numa mesa cirúrgica, agora sabe o que Ele está fazendo? Ele vai diante do tribunal defender você, amém? Posso ouvir um amém? Você não é um qualquer, querido, você não é um Zé Ninguém, você não é uma pessoa. Por isso, querido, quando você estiver sofrendo, coração doído, quando você estiver num canto chorando, lembre-se, essa vida pode até te machucar, mas existe um Deus forte e poderoso, que é o sumo sacerdote do universo, lá no céu, olhando por você e defendendo a sua causa, amém? Querido, isso me enche de meu Deus, que maravilhoso saber que Deus me ama, que não só na cruz do Calvário Ele deu a vida por mim, mas agora Ele está lutando por mim, amém? E não interessa, querido, se o inimigo, ele vai tentar coisas, porque o texto diz que a intercessão dele é contínua e acesso direto. Louvado seja Deus por isso, porque você agora não precisa mais de interfúgios humanos, você não precisa mais de subterfúgios terrestres, você não precisa que o pastor ore por você, para você ter acesso ao Rei dos Reis, você não precisa de rituais, para ter acesso ao Senhor dos Senhores, não, queridos, Ele deu fim ao sacrifício contínuo. O que quer dizer isso, pastor? É que naquela época, para você ter acesso a Deus, você precisava de um sistema para representar ou para educar o povo de como seria o verdadeiro sacrifício de Cristo. Mas quando ele vem, Daniel diz, 5 séculos antes, eu vou dar fim ao sistema que vocês conhecem hoje, e vocês terão acesso ininterrupto e direto a mim, amém? Aonde é o seu canto de buscar a Deus? Você tem um lugar na sua casa sagrado que você tem acesso direto a Deus? Lá no seu quarto, querido, você pode se ajoelhar e buscar Deus diretamente. Isso é maravilhoso, queridos. E alguns podem falar, pastor, mas tem as forças do mal. O texto também fala de um chifre pequeno que tentou usurpar esse direito, é verdade. O chifre pequeno, ele vai tentar tirar isso de mim, de você. Ele vai tentar usurpar por direito aquilo que é de Jesus. Por isso, o ataque ao santuário, ele tem dimensões grandes. E dentro do conflito, eles ganham dimensões vertical e horizontal. Por que vertical e horizontal? Porque no vertical, na esfera do céu, o verdadeiro alvo era uma tentativa de usurpar o ministério tamide, ou seja, contínuo de Jesus. O chifre pequeno, na verdade, queria tomar de Jesus aquilo que ele conquistou com o seu sacrifício. Jesus vai lá, ele vem, dá a vida, morre na cruz do Calvário, e agora ele recebe o direito de interceder por você, amém? Pastor, eu pensei que era um privilégio meu. Não, queridos, o privilégio é de Cristo, o direito é dele. É ele quem comprou o direito celestial de poder defender a sua causa, amém? Amém, queridos. Às vezes eu fico pensando, será que eles estão entendendo a dimensão desse poder, dessa maravilha? Às vezes a gente às vezes não sabe quem nós somos, ficamos, será que Deus vai me usar? Será que Deus vai me ouvir? Será que Deus está preocupado com essa causa? Queridos, não é esse o pensamento de Daniel, não é esse o retrato que Daniel pinta de Cristo. Daniel diz o seguinte, ao contrário, é Deus quem luta, quem batalha e quem ganha o direito de defender a tua causa, amém? Queridos, que maravilhoso. Só que alguém se achou no direito de ir lá e tomar esse privilégio de Jesus, e ele agora tenta fazer o quê? Ele tenta substituir a graça divina por procedimentos humanos. E queridos, não se engane, muitas das pessoas honestas,
sinceras, com um coração bondoso, estão sendo enganadas. Estão indo a pastores: pastor, fale com Deus por mim. Tem muitos que estão procurando seus sacerdotes: olha, interceda por Deus por mim. E o sacerdote vai lá e dá-lhe penitências, ou diz: olha, você tem que voltar e tem que dar o seu carro, olha, você tem que vender sua casa, olha, você tem que rezar tantas orações, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Quem é que está tomando o lugar de Deus? Tem gente que está tentando usurpar o direito de Deus de falar com você diretamente. Não permita isso, queridos. Não permita isso. O direito de ir até Deus, ele foi comprado com o sangue de Cristo Jesus. Jesus, existe um abismo entre nós e o nosso Deus. E com o sangue de Cristo ele compra o direito de você ter esse acesso. Não permita que nada nem ninguém tire esse acesso de você. Às vezes nós cometemos falhas, às vezes cometemos pecados, e sabe o que fazemos? Nos afastamos de Deus, por achar que Deus não nos ouve. Queridos, o segredo não é se afastar dele, e é exatamente isso que o chifre pequeno vai fazer. Ele vai perseguir o povo de Deus, ele vai tentar mudar o tempo e as leis, ele vai tentar bagunçar tudo, para que você perca a referência de quem verdadeiramente nós somos, amém? Eu sou parte do povo de Deus, eu faço parte da família de Deus, eu sou aquele que guarda os mandamentos de Deus, e tenha confiança, e tenha a certeza de que Deus fala com o seu povo por meio do espírito de profecia, amém? Eu acredito que Deus nesse último tempo levantou um povo e deu a esse povo o privilégio de ter alguém para ouvir a sua voz e guiar a gente no caminho até a Canaã celestial, amém? E queridos, o chifre pequeno não vai tirar esse privilégio que Deus ganhou na cruz do Calvário. Ele é meu, porque Deus me deu, e eu posso acreditar na palavra de Deus, e posso acreditar que tenho acesso direto a Deus, amém? Qual é a oração que você precisa levar a Deus? Quais são os seus temores? Tem gente ainda que não sabe desse acesso ininterrupto e constante. Agora tem uma coisa que o livro de Daniel fala. Ele fala sobre o que? Nisdak. Ele fala sobre a purificação. E o santuário será purificado, diz o verso 14. Em outras palavras, Daniel falou bem assim: olha, queridos, vocês que sabem quem é, sabem de quem são, sabem dos seus privilégios, não se preocupem, porque o santuário o quê? Será purificado. Em outras palavras, o inimigo já é derrotado, a vitória já é de Jesus, ele não vai falhar, ele não vai perder essa causa. Por isso tenha certeza que a vitória é de Cristo e do seu povo, amém? É isso, a promessa de Daniel diz exatamente isso, vai ser. E nós estamos aqui, queridos, a certeza de que nós temos alguém que já é vitorioso, a certeza de que o domínio, a glória é dele. Queridos, não menos importante, e já partindo para o final, ele agora, ao herdar toda a glória, a obra de Cristo, que iniciou na cruz e continuou no santuário, vai culminar no estabelecimento do seu reino eterno, amém? Aqui agora ele já muda para o capítulo 7, ele sai do capítulo 9, vai para o capítulo 8, e agora ele vem para o capítulo 7, agora já não é mais o sacrifício, já não é mais o sumo sacerdote, agora ele aparece como quem? Como um rei.
ele é coroado, ele é chamado Filho do Homem, título esse que o próprio Cristo fez questão de mencionar várias e várias vezes no Novo Testamento, nos Evangelhos. Querido, nós agora temos o vislumbre da terra para o céu. Nossa visão no olhar de Daniel é transferido agora do caos, da perseguição, da terra, dos mundos, agora um corte vai direto para as cortes celestiais, e agora encontra-se com um ancião de dias, e ali agora Jesus toma o seu assento no juízo pré-advento, envolto em nuvens, que denota a glória divina. Ele agora mostra o domínio. O texto fala que ele ganha o domínio, ou seja, a autoridade sobre toda a criação. Mateus 28 fala sobre isso, Apocalipse também vai falar sobre esse domínio. Ele ganha autoridade sobre toda a vasta criação, amém? Agora ele também recebe, o texto vai dizer que ele ganha a glória, que é o reconhecimento universal de quem ele é, amém? Não paira mais dúvida sobre anjos, sobre potestades, não existe mais dúvida de quem ele é. E ele também herda o reino, e esse reino é compartilhado comigo e com você, amém? Queridos, é isso. Os cidadãos do reino agora podem andar inabaláveis, porque sabem verdadeiramente quem é. Queridos, o mundo ao nosso redor pode estar sendo destruído, as coisas podem sair, às vezes, não sair da forma que nós gostamos, mas lembre-se, Daniel 7:27 diz que o reino será compartilhado. Daniel 7:27 diz que os reinos dessa terra, carreiras, crises globais, disputas políticas, preferências partidárias, gostos, tudo isso vai o quê? Vai acabar, porque o nosso reino que está sendo construído não é reino deste mundo,